E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 100. Completamos uma centena, finalmente, Luiz Domingos, para falar de um tema especial aqui. Especial não pelo nosso afeto, mas pela relevância da data, né? Na próxima semana a gente completa 60 anos do golpe de 1964, né? Do 1º de abril. Uma data triste para a história da democracia brasileira, mas que vale, né, nos últimos acontecimentos, ressalta a importância de se lembrar sempre, né, desses impasses todos. Tudo certo, Luiz? E aí, Ale, saudações para você e para todo mundo. Foi uma coincidência o episódio número 100, exatamente, poderia ser comemorativo, né? Mas ele vai ser descomemorativo do nosso projeto Maldita Politicagem. O episódio número 100 vai tratar de 60 anos do golpe militar de 1964, uma data que sempre tem que ser lembrada, apesar da sua infâmia e da tragédia que ela nos trouxe em tudo que é frente, né? As pessoas procurarem coisas positivas no governo militar, estão até hoje procurando e não acham. Um legado de atraso, de subdesenvolvimento, de mau funcionamento das instituições políticas. Muito do que a gente tem hoje, o Centrão, muito do que a gente tem na política brasileira foi germinado nesse período de 21 anos de governo militar do Brasil. E é isso, hoje nós vamos trazer uma convidada para falar algumas questões para a gente, mas antes de apresentá-la e falar dessas questões, deixa eu fazer aqui o jabá. O Maldita Politicagem é um podcast educacional nas áreas de ciências sociais e ciência política, mas ele é um projeto independente. E para que ele subsista e caminhe para talvez mais 100 episódios, oxalá, nós precisamos contar com a colaboração dos ouvintes, muitos dos quais, além de ouvir e compartilhar, nos ajudam financeiramente. Então, cogite isso também para a gente fazer os próximos 100 episódios e tomara que no episódio 200, a gente comemore outra coisa que não seja a lembrança do golpe militar, né? Então, para você contribuir, vai lá no apoia.se/Maldita Politicagem. Você pode fazer uma doação bem baratinha para a gente, mas que para a gente faz muita diferença. E agradecer os ouvintes que já apoiam e aqueles que ajudam de todo tipo, compartilhando, comentando, divulgando a palavra maldita por aí. Divulgação de bar, essa dá muito certo, né, normalmente. Ô, Luiz, você sabe que sobre o nosso último episódio, a gente teve alguns comentários, né? Trouxe 2 deles aqui que vieram da plataforma Spotify. O nosso amigo Geodite falou que o Alessandro, ao considerar maldito o programa leninista, deixa claro seu apreço pelo capitalismo. É lazarento do cara. Os caras estão afiados, né, para buscar. Eu fui zoado essa semana, viu, Luiz? Recebi muitas mensagens pela minha crítica contra o programa autoritário. O seu reformismo foi fortemente marcado, punido, né? Fui punido. E o nosso amigo Geraldo Staub, né, falou sobre os camaradas Kerensky e Linskov e parabenizou a gente pelo nosso projeto. Bom, Luiz, quem é a nossa convidada presente? Ela que nos ajudou demais, né? Sem a participação dela seria inviável fazer esse episódio. Isso, a gente contou com a participação da Ana Penido, que é cientista social pela Federal de Minas Gerais, tem o doutorado no programa Santiago Dantas de RI e faz pós-doutorado na Unicamp em ciência política. Também ela é pesquisadora de um instituto importante de estudos de defesa da Unesp, que é o GEDES da Unesp. Eu já ouvi algumas entrevistas dela, ela fala que tem uma equipe grande, um pessoal escrevendo sobre ação dos militares, defesa, inclusive com muitas mulheres. Normalmente as pessoas não pensam que mulheres não estudam esses temas, mas estudam sim, e ela se dedica a estudar os militares na contemporaneidade, tem publicado bastante sobre isso. Quem quiser, a gente pode passar algumas das publicações dela, e a Ana vai nos ajudar a entender como que é o funcionamento da lógica militar, da cultura militar, desde sempre até os dias atuais, que, segundo ela, muda muito pouco. A despeito de tantas mudanças no mundo, os militares têm uma certa permanência do jeito de pensar a coisa, pensar o Brasil, pensar a si próprios. Então, a gente agradece muito ela pela ajuda. E aí, para isso, vamos começar aqui. Eu tenho uma coisa que sempre, primeira vez que eu li, nunca me esqueci, é que o golpe, ele começou, na verdade, a articulação do golpe é uma coisa muito mais antiga do que aconteceu no dia 31 de março, e ele se conclui no dia 1º de abril. Mas no dia 31 de março, de manhã cedinho, bem cedinho ao amanhecer, o general Olímpio Mourão Filho dispara as tropas militares de Minas em direção ao Rio de Janeiro
para cercar o Palácio das Laranjeiras, que onde estava o presidente João Goulart. E ele fez isso de forma meio unilateral. Na verdade, em Minas, o governador mineiro Magalhães Pinto, que era um dos maiores articuladores do golpe de 64, da ala civil, ele era banqueiro, ele estava doidinho para fazer o golpe há muito tempo, o Magalhães Pinto. Mas ele precisava articular com outros comandos do Exército e outros políticos civis. E essa articulação era difícil, assim como atualmente se fala que tinha militares legalistas, e aí, de fato, o Mourão Filho tomou por si própria iniciativa para meio que embalar, para ver se os outros tomavam coragem logo. Então a coisa sai lá de Minas, Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro, na manhã do dia 31 de março de 1964. Nós vamos continuar o desenrolar, ou melhor, os dias antes disso e o desenrolar disso no episódio de hoje. Então vamos lá, galera. No primeiro bloco a gente vai fazer essa pequena descrição histórica que o Luiz menciona, na verdade histórica de dias, né? Só os dias ali que cercam o dia 1º de abril, os acontecimentos principais, os atores principais também envolvidos. Depois a gente já vai para a parte sobre uma tentativa de aproximação dos dias atuais com aquele acontecimento de 1964, que esse é o principal episódio, o principal objetivo desse episódio de hoje, né? Tentar mostrar como os problemas de hoje não são tão isolados no ponto de vista histórico, na verdade são uma continuação dessa nossa história e da relação do Exército com a nossa República. No terceiro bloco, como de sempre, a gente vai tentar descontrair um pouco mesmo com o peso do nosso tema de hoje, né? Então continue com a gente aí, galera. Pois então, vamos lá. Esse momento crucial da história brasileira, o golpe de 64, ele já é em si um ponto agudo de uma crise que vinha acontecendo na política brasileira. Teve a renúncia do Jânio Quadros em 1961. O João Goulart, que era o seu vice, teve dificuldade para assumir porque setores civis e militares achavam que ele era muito de esquerda. Então, teve um acordo que estabeleceu o parlamentarismo no Brasil para ele assumir, portanto, com poderes esvaziados. Essa relação do João Goulart com os militares foi sempre tensa, e ele tentou readquirir o seu poder por meio de um plebiscito, voltando ao presidencialismo de 1963. E esse final de 63 e início de 64 é uma escalada de oposição e de polarização política. O Jango, o presidente de esquerda do PTB, tentava defender reformas, chamadas reformas de base, principalmente a reforma agrária, e os conservadores e a direita eram contrários a essas reformas e achavam que o Jango queria fazer um governo muito radical de esquerda. Esse impasse se deu ao longo de muitos meses, até que no mês de março as coisas se radicalizam ainda mais, e o Jango, vendo que estava perdendo apoio no Congresso, caminha em direção a conseguir mais apoio popular. Por isso ele vai tentar governar com as ruas. E aí tem um momento clássico aqui, que é o comício das reformas, que tem até um áudio. Hoje nós vamos colocar uns áudiozinhos para dar uma animada, ou melhor, uma desanimada, mas para dar uma contextualizada histórica, né? Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango, dia 13, sexta-feira, às 17h30, em frente à Central do Brasil. Vamos lá, então, Luiz. No dia 13 de março, né, o Jango subiu junto com a sua mulher, Maria Tereza. Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Civil, olha, veja só, né? A gente já falamos muito do Darcy Ribeiro, grande sociólogo, no palanque da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois da fala do presidente da UNE, na época, né, União Nacional dos Estudantes, José Serra, e do governador Miguel Arraes, foi lá o querido Jango pedir, né, para que a população continue apoiando as suas tentativas de reformas de base que você mencionou agora, né? Bom, esse comício foi enorme, né? Quase 200 mil pessoas estiveram reunidas ali no Rio, e muitas rádios e televisões transmitiram ao vivo a fala do Jango. Bom, o fato é que a fala do Jango agrediu demais, né, a oposição, que já estava mais ou menos organizada nesse período, né, já estava com uma força grande também. Então, no dia 19 de março, né, as lideranças conservadoras da época, né, inclusive Adhemar de Barros, né, que era um dos principais figuras, governador de São Paulo no período, convocaram uma manifestação contra esse comício do João Goulart, chamado de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Veja só, te lembra alguma coisa disso aí, Luiz?
Parece que nós estamos em 2024, ali na Avenida Paulista de São Paulo. Podia ser uma pergunta do Enem essa, né? Que ano aconteceu a marcha pela família, pela liberdade, não sei o quê? Foi 2023 ou foi 1964, né? Era a ditadura da esquerda, o comunismo ateu, ou a ditadura da direita, o fascismo perseguidor atroz. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo. Bom, mas o fato é que esse comício, que reuniu uma série de lideranças políticas, lutava contra uma ameaça comunista, diziam que Jango era uma grande aproximação com os ideais socialistas e comunistas como um todo, e que era necessário proteger a sociedade conservadora, os valores, todo esse papo que nós já conhecemos muito bem, portanto. E aí, com toda essa fala, né, o Jango deu outro discurso que foi polêmico, dias antes, né, do golpe propriamente dito, para finalmente a gente chegar no dia 31 de março, e o general Olímpio Mourão Filho, que também tem o nome, fui até procurar, não achei se ele tinha algum parentesco com o nosso Mourão. Não, acho que não. Ex-vice-presidente, mas enfim, como uma reação a esse discurso do João Goulart, né, o Olímpio Mourão Filho deu início ao golpe, né, convocando pela madrugada suas tropas para caminhar em direção ao Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ele passou a madrugada fazendo reuniões, ligando, né, para os outros líderes militares, e ele mesmo começou esse processo de tomada do poder. Existem curiosidades sobre essa jogada do Mourão, que, por exemplo, o Costa Silva, que era comandante do Exército, se não me engano, ligou para ele, também era golpista, também estavam conspirando para esse levante, ligou para ele falando que não era para ele ter feito isso, ele falou que não tinha o que fazer, que os caras já estavam passando a fronteira para o Rio de Janeiro, e aí com isso as tropas de outros quartéis tiveram que aderir sob pena de perder a batalha, caso tivesse a deflagração de batalha, que de fato não teve, né? Porque existiam alas das Forças Armadas que eram favoráveis à continuidade do governo Jango. O cara da Marinha, o Exército do Rio Grande do Sul, enfim, alguns militares que eram pró-Jango, mas o fato é que a articulação já estava muito avançada e a cada dia mais generais viravam a favor do golpe. E aí, em 31 de março, a coisa encorpou. Inclusive, você menciona aí aqueles militares que eram apoiadores do Jango, aquele discurso que irritou de vez, né, o Mourão Filho, foi ao lado dos militares, das lideranças militares que eram apoiadores dele. Né? Foi aquele negócio do Automóvel Clube, né? Isso mesmo. Teve uma reunião no Automóvel Clube do Rio com os praças, os militares de baixa patente, que reivindicavam o direito de voto. Os marinheiros já tinham feito uma revolta dos marinheiros uns 15 dias antes, e o Jango anistiou os marinheiros, que eles queriam ter direito de escolher casar, sem pedir autorização para os seus superiores, porque os praças não podiam casar sem autorização dos comandantes da Marinha. Então era um período até que de muita conflagração e desobediência dentro das Forças Armadas. E os militares usavam isso como pretexto, como argumento de que o Brasil estava entrando em bagunça, em anarquia, e que eles precisavam tomar conta do governo para estancar isso. Pois é. E no Recife, o governador Miguel Arraes foi preso, né? A sede da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, foi incendiada. O Jango teve que, já nesse primeiro dia, né, 1º de abril, ele teve que fugir para Porto Alegre, onde ele foi recebido pelo Leonel Brizola, pelo Darcy Ribeiro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, né, o embaixador Lincoln Gordon já estava preparando a Operação Brother Sun, que era na verdade, né, caso aquele golpe não desse certo, né, os Estados Unidos estaria com a sua frota marinha toda já preparada para fazer uma intervenção aqui no Brasil, né? Lembra daquele episódio nosso anterior sobre Fujimori, né? A gente falava sobre a posição dos Estados Unidos, nesse caso aqui foi determinante também, né? Ela deu toda a retaguarda para os caras. Na verdade, os americanos atuaram diretamente na conspiração, né? Antes, já com institutos que eles financiavam, institutos think tanks, com defesas, ideias, o IPES, né? Essas instituições lá da década de 60 e 50, talvez, e, inclusive, financiando campanha de candidato a deputado aqui no Brasil. Então, era uma atuação escancarada. Hoje está escancarada, mas na época não se sabia
tão facilmente. Essa história é muito rica, mas um livro em particular que é muito bom para explicar o passo a passo do golpe é o do jornalista Flávio Tavares, chamado 1964, O Golpe. Esse jornalista estava em Brasília, ele era novo, tinha 29 anos, e passou o dia meio que seguindo o Jango até que ele embarcou para Porto Alegre, lá de Brasília. Ele estava no Rio, foi para Brasília, de Brasília foi para o Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul, depois ele foi embora para o Uruguai exilado, quando os militares tomaram o poder. Pois é, e aí no primeiro dia de abril, né, o presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, convoca na madrugada ainda, né, uma sessão extraordinária do Congresso para oficializar o golpe, né? Ele ignorou completamente as informações passadas pelo Darcy Ribeiro, que o Jango ainda estava no Brasil, e ele declarou vaga à presidência da República, desceu o sarrafo, né? Resultado disso foi que o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, se tornou presidente interino até os militares oficializarem quem seria a liderança mesmo deles, né? Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Eu gosto desses detalhes, né? Mais coisinhas aqui. Na Constituição de 46, que é ela que estava em vigor naquele dia, naquele período, tinha 3 opções para o presidente para a saída do presidente: impeachment, renúncia ou sair do país sem avisar o Congresso Nacional. E aí, essa terceira opção foi o que o Auro de Moura Andrade, que era um conservador ferrenho lá e opositor ferrenho do Jango, o Auro de Moura Andrade usou isso para destituir o presidente, avisando que ele tinha saído do país. E era mentira, o Jango estava no Rio Grande do Sul, portanto não tinha se ausentado do país. E aí, quando a oposição tentou argumentar isso, o Darcy Ribeiro mandou uma carta, né? Sim. Como ministro da Casa Civil, falando que o presidente estava no Rio Grande do Sul. Aí o deputado do PTB que foi ler a carta, o Auro de Moura Andrade cortou e falou, grossou a voz e decretou a vacância da presidência e fechou os microfones e desligou a luz do Congresso e saiu correndo. E aí tem um deputado do PTB, inclusive, que conseguiu dar um murro nele na hora que ele saiu correndo. O PTB, a base do governo, né? Então a história também cheia de pequenos detalhes. E isso foi ali por 1, 2 da manhã. Aí depois eles se reuniram de novo para votar a eleição do Ranieri Mazzilli, que era aquele sucessor tampão, no próprio madrugada do dia 2 de abril. Aí, dia 9 de abril, eles fazem o AI-1, que é a cassação e o exílio do João Goulart. E no dia 11 de abril, a eleição indireta do presidente militar, que era o Castelo Branco. Que eram os caras que os americanos queriam também. Bom, vamos lá, Luiz. Vamos fazer a nossa consulta a especialista no tema, né? A gente perguntou para Ana Penido, então, como os militares avaliam o legado da ditadura e do regime autoritário e como esse diagnóstico é difundido entre as novas gerações até hoje, né? Vamos ouvir a Ana. Bom, os militares não falam em ditadura, né? Eles consideram que em 1964 aconteceu uma revolução e foi uma revolução preventiva diante da possibilidade de uma outra revolução que seria uma revolução comunista. Então, eles não entendem que não identificam aquilo ali enquanto um regime ditatorial. No máximo, como um regime autoritário. Porque durante todo o tempo, a ditadura brasileira sempre manteve uma fachada legalista, né? As eleições continuaram acontecendo, tinham partidos políticos funcionando, ainda que sob tutela, mas existiam. Você teve a troca de general, né? A gente aqui não teve o mesmo general à frente durante o período de ditadura todo, como foi no Chile, com o Pinochet, que a gente foi trocando, então, de tempos em tempos a gente teve um general novo. Existia, então, esse aparente funcionamento das instituições. E, de fato, eles tiveram muita preocupação de manter as coisas dentro de uma fachada de legalidade, ainda que seja uma legalidade que eles próprios criaram. E essa é uma marca das instituições militares de forma geral. Se você for ver, eles não faziam as medidas, mesmo as mais autoritárias, elas todas foram acompanhadas de atos institucionais.
Então, ato institucional número 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que a ideia de militar legalista, sim, eles são legalistas do ponto de vista de que eles constroem a legalidade. Mas é exatamente como em 64, hoje, em qualquer momento, eles têm uma autonomia muito grande para interpretar ou para reinterpretar o que eles consideram legal, o que eles não consideram legal. Então, os militares avaliam enquanto é isso, eles salvaram o Brasil da possibilidade de ter um regime comunista estabelecido. Atualmente, existem sim, claro, alguns que identificam que excessos foram cometidos. É assim que eles chamam as torturas, assassinatos, desaparecimentos, inclusive de mulheres e de crianças. Eles identificam como excessos que ocorreram em função de outros excessos que também foram cometidos por militantes que adotaram a luta armada contra o regime militar. A gente sabe que não é assim do ponto de vista historiográfico, mas é essa a interpretação que existe, né, dentro da caserna, é assim que é difundido. Do ponto de vista de como que isso é difundido entre as novas gerações, na verdade, que também é uma questão que vocês trouxeram, a gente tem que pensar que a instituição militar ela é bastante fechada à sociedade de forma geral. O militar ele convive basicamente com outros militares, principalmente quando se trata de um oficial e não de um soldado. Então, se você vai frequentar uma escola que é só para filhos de militares, um hospital, um clube, então tem uma tendência a você ir construindo um pensamento muito próprio, muito único, dentro da sua própria bolha mesmo, né? Essa dimensão de bolha que a gente já percebe nas diversas redes sociais, no caso deles, sempre foi assim. E a dimensão de uma palavrinha difícil, endogenia, que é essa ideia de que meu pai foi, meu avô foi, meu tio foi, e aí eu estou seguindo uma mesma linhagem, aprofunda essa separação entre o que acontece dentro e fora da caserna, né, fora do meio militar. Então, acaba que é isso, eles vão... Todo mundo pensa assim, mas será que eles pensam a mesma coisa que eles pensavam em 64? Em alguma medida sim, em outra medida não. Mas esse isolamento, esse insulamento, esse distanciamento que as instituições militares têm do restante da sociedade civil, à direita, à esquerda, ao centro, etc., é algo que contribui para que mesmo entre as novas gerações, aquela leitura lá de 64 permanecesse. E uma última questão, que eu acho que talvez valha a pena a gente ponderar, é porque quando acaba a ditadura militar, ficou dentro da caserna um sentimento de algum grau de insatisfação com os civis. E isso a gente pode perceber principalmente nesses pedidos de desculpa que a gente foi vendo na década passada. Porque diferentes instituições, a própria Rede Globo, que ganharam muito com a ditadura militar, depois pediram desculpas pela ditadura militar. Então é quase como se os militares, de fato, é isso, a gente deu o golpe todo mundo junto, em teoria a gente ganhou todo mundo junto, e aí na hora de passar para a memória, né, da população, é quase como se a gente que sozinho cometeu os erros, vocês não estavam com a gente na hora dos erros, vocês, elite civil, estavam com a gente só na hora dos ganhos. E aí, nesse sentido, de fato, aconteceu por um período um sentimento de traição, né? Aquela preocupação de não, na hora do sapé que a Iá sobrou foi só pra gente. Então, tem essa dimensão também que a gente tem que pensar. E uma última é a da própria sociedade, né? A gente tem, dentro da sociedade civil, um conjunto de segmentos que continuam pensando até hoje que a ditadura foi positiva, que na ditadura não existiu corrupção, que na ditadura o Brasil funcionava, né? Os conservadores, de forma geral, têm essa ideia de que antes tudo sempre era melhor. Antigamente as coisas funcionavam. E aí, nesse sentido, é um trabalho que não é dos militares, é um trabalho que a sociedade, de forma geral, tem que ter, no sentido de desnudar como que aconteceu aquele período, o que aconteceu naquele período, para além só da dimensão da tortura, que é a mais falada, mas é isso, sobre a corrupção, sobre o endividamento externo, e um conjunto de questões que foram pertinentes
a ditadura militar. Bom, vários pontos interessantes na fala, né, da Ana. Eu acho que essa coisa de realmente, né, várias instituições limparem as mãos, né, deixar os militares é uma verdade, né? A Globo às vezes fala de uma forma de uma distância impressionante, né? Não fosse com ela, né? Se não fosse com ela, né? Pois é, soltaram uma nota, né? Inclusive, 10 anos atrás, em 2014, com os 50 anos, né, de 64, a Globo fez uma série de reportagens muito boas, mostrando, inclusive, a participação deles, né, como foi, documentos, etc. Mas, enfim, preciso relembrar sempre que várias instituições fizeram parte. A Globo fazia uma série de concessões, né? Os jornais apresentavam uma série de, enfim, passação de pano para o que os militares faziam, escondiam informações sobre os assassinatos, né? Existia, assim, a gente já falou em vários momentos aqui, boa parte da população, não uma maioria, mas que apoiava, né, os militares, que inclusive ajudava dedurando, né, aqueles que eram os opositores, etc., que formava uma rede muito potente no Brasil para o regime militar prevalecer, né? Bom, Luiz, para o Tem Tabela de hoje, para reforçar isso daí, né, e a gente encerrar esse primeiro bloco, eu trouxe, na verdade, uma pesquisa eleitoral de 1964. Essa pesquisa perguntava se as pessoas votariam ou não no João Goulart. Eu acho que é do Ibope, não, da Datafolha, não sei, é um desses mais importantes, mais antigos do Brasil, mas não estou me lembrando agora. A gente coloca nas nossas referências, mas a pergunta, então, se votariam ou não no João Goulart, na maior parte das capitais consultadas, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, todas elas existia uma aprovação grande, né, do João Goulart e ele sairia como vencedor numa possível eleição. Belo Horizonte, São Paulo, ele perdia, né? Curitiba também, e Rio de Janeiro também ele vencia, aliás, né? Então, veja, se a gente soma, o valor agregado era também de aprovação próximo a 50%. Isso eu estou trazendo para vocês porque no período existia uma narrativa de que era fundamental uma intervenção militar, porque essa era a vontade da população, a vontade da maioria. Os dados não mostram isso, na verdade, né? Militares, inclusive, eles chegaram a colocar isso nos jornais nos meses que seguiram o golpe, que era quase que uma solução inevitável, era necessário ser feito, que a população aclamava por isso. Mas essa população... Inclusive, isso é muito parecido com os movimentos atuais, né? De falar, o Brasil está pedindo por intervenção, o Brasil está pedindo por uma salvação. Naquele período não era verdade, hoje também não é verdade. Então, a tabela de hoje abriga um pouco desses dados aqui. Isso, e embora havia apoio, manifestação de apoio aos militares também nas grandes cidades, como de fato também até a marcha que você mencionou, o fato é que em 1965 teve eleição para governador em alguns estados, né? As eleições não eram todas casadas, que nem são hoje. Teve eleição no Rio, teve eleição em Minas. E os candidatos que defenderam o golpe do lado da ditadura perderam. E aí teve uma vitória do PTB em Minas, que derrotou o candidato do Banqueiro, do Magalhães Pinto, e uma no Rio que derrotou o candidato do Carlos Lacerda, que era o UDNista, o conservador pró-ditadura carioca. Eles perderam, isso levou os militares a fechar mais o regime, porque eles decretaram o AI-2, que extinguiu os partidos políticos, né, criando os outros que viriam, Arena e MDB, e a ditadura. Então, só para mencionar, para fechar esse bloco, vou mencionar aqui, havia uma ideia um pouco clara de que os militares ficariam 1 ano no poder só para restabelecer a ordem. E aí, a cada pouco, eles iam fechando o regime com esses atos institucionais, que era para dar um verniz de legalidade, mas que no final das contas era em direção a um maior fechamento do regime, autocratização, e até que culminou no AI-5, que foi em 1968, que é aquele em que de fato extingue qualquer garantia de liberdade, de habeas corpus, e quando ampara a tortura de modo pesado lá no governo, que vai começar o governo Médici, que é o pior ciclo da ditadura do ponto de vista do seu caráter sanguinário, violento e de tortura. Bom,
Então, são 21 anos de ditadura militar. A cada ciclo você tem mudanças de padrão de ação, porque você tem grupos dentro das Forças Armadas que têm visões diferentes, eles vão se sucedendo. Cada presidente militar, que foram 5, representa uma visão de mundo, uma ala dos militares. Eles se matavam para assumir a presidência. O fato é que não dá para abordar tudo isso nesse episódio, e a gente pode abordar algumas coisas, vocês podem mandar sugestões a respeito de tópicos do período ditatorial para a gente abordar, mas a gente pode tratar mais, aqui, que é mais importante para essa data de 60 anos, do legado da ditadura. Então são muitos mitos, a ideia de que o milagre econômico foi mérito exclusivo dos militares, aquele crescimento gigante que teve, a ideia de que não havia corrupção, a ideia de que a educação era melhor, que as pessoas respeitavam o professor, etc, etc. Muitos mitos. E a gente pretende enfrentá-los aqui nesse segundo bloco, pensando um pouco, junto com a Ana Penido, naquilo que a ditadura deixou para o país, alguns desses tópicos, né? E se eles mudaram o seu padrão de ação política a partir de quando eles saíram do poder em 1985. Então, a primeira abordagem dela, para nos ajudar, é essa: se eles mudaram de padrão de ação política e se os seus valores deles também mudaram, né? Se eles passaram a acreditar em outras coisas, se eles acham que eles não são os guardadores da pátria, os salvadores da pátria, como eles acham que eles são, sempre acharam isso, né? E aí a gente vai ouvi-la sobre isso. Bom, com relação, acho que essa segunda questão, acho que o padrão da ação política é que eles atuam politicamente. Historicamente falando, a gente não teve no Brasil as forças armadas neutras, que nem a gente vê na literatura, né? Profissionais que não participam, que não opinam na política. O nosso padrão, desde a proclamação da independência, sempre foram forças armadas atuantes, principalmente o Exército, né? Opinando e participando. Então, assim, o padrão é a participação. O que muda é a maneira como essa participação vai acontecendo ao longo do tempo. Então, às vezes, ela é direta, assumindo, né, a cabeça do governo, igual que é o que a gente vai ver, por exemplo, durante a ditadura militar. Às vezes, ela é mais coletiva, que foi o que a gente viu, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, que levou muitos analistas, eu inclusive, a classificar enquanto uma atuação partidária, né, no formato de um partido militar. A gente vai ver, às vezes, não a participação direta, mas a manutenção de algumas áreas de reserva. Então, é isso, o Ministério da Defesa sempre foi militarizado, a segurança pública é muito militarizada. Mesmo quando você não vê ninguém no governo, ainda assim, você vai ver a chantagem, você vai ver a negociação, eu só faço isso se vocês fizerem aquilo. Então, assim, tem muitos padrões de atuação, tem muitas possibilidades de atuação militar na política. E aí, o padrão, na verdade, é a atuação. Ela, do fim da ditadura para cá, a gente pode pensar assim, que durante um largo período a atuação deles foi mais discreta. Então, eles só permaneciam opinando muito publicamente quando era Eles só permaneciam atuando muito publicamente quando era algum assunto que eles entendiam que era de responsabilidade deles, embora não necessariamente. Então, por exemplo, demarcação de terras indígenas, aí você via a manifestação de algum militar na ativa. A turma que é da reserva sempre participou politicamente nos clubes militares, principalmente. Mas a gente vivenciou aí um período mais discreto deles, muito em dúvida, no sentido de como que eles reorganizavam uma atuação política diante de duas mudanças muito grandes, que era a saída deles da cabeça do governo, né, com o fim da ditadura, e, ao mesmo tempo, com o final da Guerra Fria, já que eles sempre se organizaram na lógica do inimigo interno comunista, e aí acabou a União Soviética, a gente faz o quê? Então, teve esse período que é um pouco de reclusão, embora continuassem acontecendo episódios de participação. Depois, a gente vai ter um período aí de algumas reformas que a gente viu, principalmente o FHC, quando constrói o Ministério da Defesa e começa a construção dos projetos, né, nacionais, dos documentos que orientam a Política Nacional de Defesa, e também mesmo retirando alguns benefícios que os militares conservaram com o final da ditadura, tipo as pensões, por exemplo, que é muito comentado pelos familiares. O FHC faz uma reforma e diminui esses privilégios que os militares mantiveram. A gente vem com um período inteiro de petismo. Em geral, a gente pode dizer que durante o governo Lula 1 e 2 aconteceu um processo de equidistância
quase como se o governo não tentou nenhuma reforma e eles também não ficavam dando palpite em muita coisa que eles não entendessem que fosse pertinente para eles. Então, quase como um processo de boa convivência, mas é boa convivência em função do ninguém mexeu com ninguém. Então, as coisas dentro dos quartéis continuaram funcionando como sempre, já que e isso a gente percebe claramente depois, quando a gente vê o governo Bolsonaro. No governo Dilma aconteceram alguns desgastes, aí tem muitos motivos para isso, que vão desde a Comissão Nacional da Verdade até o perfil da Dilma, né, uma mulher. Então tem várias questões mesmo, acho que eu não vou me estender muito aqui, que culminam com o golpe contra a Dilma, o governo Temer, que aí os militares voltam a toda mais publicamente, e o governo Bolsonaro, que aí sim, eles não só participam do governo, mas sentam na janela e são a força dirigente de todos esses anos de governo Bolsonaro. Então, ocupam ministérios, ditam a política, discutem como fazer. Então, assim, o padrão é esse do ponto de vista da atuação política e como isso foi se modificando. A doutrina de segurança nacional, ela é dos anos 50 e em alguma medida ela permanece até hoje. Mas o que é mais permanente não é exatamente a segurança nacional, é a ideia de um inimigo interno. Então, essa dimensão mesmo, né, de que cidadãos brasileiros que eventualmente critiquem o Estado são cidadãos em conflito com a ordem. A ideia de poder moderador, ela nunca existiu na prática, assim, porque poder moderador é quase como se você fosse um poder neutro, um árbitro das disputas políticas entre diferentes grupos. E os militares, a instituição militar, nunca foi neutra, né? Ela sempre tomou partido de algum dos grupos civis, de alguma das elites civis em disputa em diferentes momentos da história. Então, na verdade, o conceito mais correto, se a gente for pensar academicamente, é a ideia de tutela. E aí eu uso a ideia de tutela quase como se fosse estrutural mesmo. É uma lógica como se fosse o racismo no Brasil. Tem questões que fazem parte da formação social do povo brasileiro, da formação do Estado brasileiro. E a tutela militar sobre a sociedade e sobre o Estado brasileiro, ela também é permanente, né? Então, eu por isso, inclusive, caracterizo como estrutural. E é estrutural até porque isso, se é uma coisa que é estrutural, não é fácil de mexer e não é fácil de mudar. E ela vai se mantendo, vai mudando, às vezes vai customizando alguma coisa, mas a essência, o coração da política militar é basicamente o mesmo. E a ideia de tutela é bem a ideia de tutela que a gente usa também para quem trabalha com criança e guarda de menores, na lógica mesmo de que nós somos maiores de idade, né? Nós somos realmente, temos compromisso com a pátria e somos responsáveis por indicar para o restante da sociedade qual que é o melhor caminho a seguir. Então, por isso é tutela, né? Quase como se entendesse a sociedade brasileira enquanto menor de idade, incapaz de responder pelas decisões políticas sobre para onde o Brasil deve ir ou que tipo de país o Brasil deve ser. Vou usar essa ideia de tutela para explicar, né, o pensamento. Muito boa nunca tinha ouvido falar dessa ideia. A gente normalmente fica, né, debatendo muito sobre neutralidade ou poder moderador, né? Essa ideia de tutela realmente é legal, né? Eles se acham realmente como uma espécie de orientador mais puro e mais capaz, né, de balizar o nosso futuro, né? Como um todo. E tem uma outra publicação que ela e uma colega fazem na BIB, na Revista Brasileira de Informação Bibliográfica, em que elas dizem, citando outros autores, que os militares do Brasil, eles sempre agem politicamente, eles nunca param de agir politicamente. O que muda é que às vezes isso aparece mais e eles se tornam parte do governo ou governo. É isso que muda, porque mesmo quando não parece que eles estão agindo politicamente. Existe agora uma série de trabalhos importantes mostrando como que a atuação deles nos anos 2000, que fomos assim, mais contida, ela é central para estruturar aquilo que vai se dar nos anos 2010, sobretudo com a missão de paz no Haiti. Aquilo foi importante para os militares darem um rebranding na marca, que eles estavam muito queimados depois da ditadura nos anos 90, e a MINUSTAH, essa missão de paz no Haiti, foi importante para eles ganharem grana, né, se equiparem mais, fazer essa revisão simbólica de que eles, enfim, eram salvadores, responsáveis por levar a paz no país todo lascado.
E esses líderes da MINUSTAH, da Missão de Paz no Haiti, são aqueles que vão começar a ocupar cargos no governo Temer e Bolsonaro. Inclusive, muitos desses aí, os nomes são muito conhecidos hoje, mas o general Heleno, que já saiu da MINUSTAH, lá do Haiti, em 2009 ou 2010, 2011, já estava dando pitaco na demarcação de terra indígena Raposa Terra do Sol lá, que era uma disputa lá no norte do Brasil. E o general Heleno falando que era um absurdo uma demarcação de terra desse tamanho para os índios. Por quê? Porque eles estavam se empoderando com essa missão de paz. Então, a gente pensava que eles estavam quietinhos e eles já estavam agindo politicamente. Então, há muito mais continuidade na ótica desses trabalhos que mostram o padrão de ação dos militares durante o período que não era governo militar, por exemplo. E a gente perguntou, né, Luiz, a última pergunta para Ana Penido foi sobre essa recente conciliação do Lula e o ministro da Defesa. E qual seria o papel dos militares para a política brasileira nos próximos anos? Como nós poderíamos pensar isso para o nosso futuro breve aqui, né? Por fim, com relação ao atual governo Lula III, o papel dos militares na política tende a ser o que já vinha sendo mesmo, de tutela. O governo Lula não comprou nenhuma disputa com a instituição militar. Eu não entendo que seja conciliação, porque conciliar implica em existirem dois interesses divergentes e você achar um meio termo entre eles. E na prática, o único interesse que o governo Lula pode ter colocado na mesa é que ele seja governo, ou seja, que os militares respeitem aquela decisão que foi tomada pelo povo brasileiro nas urnas. E isso é de um nível de gravidade, né? Essa ser a questão que a gente está colocando na mesa, que o que foi definido na ONU seja respeitado pela instituição militar, que no meu entendimento não permite o emprego da palavra conciliação, né? Ali a gente vai permanecer existindo a tutela e o governo capitula, porque o governo não tentou nenhuma modificação. E não é nas Forças Armadas, porque a grande questão é que as Forças Armadas são um instrumento da política de defesa de um país. Então, qualquer mudança nas Forças Armadas começa por uma modificação na própria política de defesa. E aí tem discussões que, de forma geral, passam longe da população, mas que são muito pertinentes, que são, por exemplo, o recrutamento obrigatório, qual que é o salário que essa turma deve ter, como que deve estar distribuído o efetivo brasileiro, por que o Exército continua sendo tão grande, sendo que a Guerra do Futuro tem apontado para uma relevância cada vez maior, por exemplo, da aeronáutica. Então, tem um conjunto de questões que são pertinentes, mas que não são tratadas com a sociedade de forma geral. Existe um pensamento extremamente elitista, não só na área de defesa, a política externa também sofre da mesma questão, né? Não, isso aí é um assunto para técnicos, é um assunto para quem entende. Sendo que, na verdade, qualquer pessoa consegue falar sobre o que você acha que ameaça a sua vida cotidiana. O que você entende, qual que é a sua percepção de ameaça, qual que é a sua percepção do que deve ser prioridade para a defesa do país. Então, tem um conjunto de debates mesmo que pouco foi feito. O governo Lula tem indicado que vai manter a mesma política que ele manteve no governo Lula I e no governo Lula II, que é dar muito dinheiro para os militares, ou seja, mesmo com os 4 anos de governo Bolsonaro e os 2 anos de governo Temer, com todas as tragédias que aconteceram nesse país, que vão desde a questão ambiental, a pandemia e ao próprio governo Bolsonaro, que foram protagonizadas por militares, ainda assim o governo Lula premia, né, os militares, eles têm ganhado mais dinheiro e recebido novos equipamentos, e ao mesmo tempo é isso, não propõe nenhuma discussão mais ampliada que envolva a sociedade na compreensão e no entendimento de para que serve uma política pública de defesa e para que tem que servir militares num país de semiperiferia, como é o caso do Brasil. Então, acho que eu não visualizo uma probabilidade de mudanças desse cenário no curto prazo. Aí esse é um dos pontos mais trágicos dessa quadra histórica, né, que é na semana, no período em que o golpe militar completa 60 anos, o presidente da República proibiu os ministérios que fossem fazer eventos lembrando a data e, inclusive, havia um projeto em andamento de um museu da memória dos direitos humanos
que era encabeçado pelo ministro Silvio de Almeida. Parece que esse museu não vai mais sair, e isso é muito prejudicial para a nossa memória, para a história da ditadura no Brasil e para o futuro do país que queira se livrar desse tipo de possibilidade. Lembrando, como a gente falou 2, 3 episódios atrás sobre o Fujimori e o Peru, que nós estivemos muito perto, em 2022/23, de ter novamente um golpe e um governo militar no Brasil. Então, sem construir essa memória, nós estamos lascados. Perfeito, Luiz. Vamos para o nosso quebra-pau? Vamos. Vou propor o seguinte, Luiz, para o nosso quebra-pau de hoje, são vários quebra-paus, né? A gente trouxe 2 trabalhos clássicos, 2 autores dos mais conhecidos e importantes sobre o período militar no Brasil. O Luiz vai falar a visão do Alfred Stepan e eu vou apresentar um pouco da visão do Guilherme O'Donnell. Vamos fazer assim, Luiz. Tente justificar por que o Alfred Stepan não utiliza a palavra golpe nos seus trabalhos e mais ou menos uma ideia bem geral, assim, para a gente passar por cima. Não consigo justificar. Realmente passo mal quando eu leio esse livro clássico, virou um clássico dele, porque é um livro que tem, enfim, uma tese que nós vamos apresentar aqui, por isso que é clássico. Mas ele não fala em golpe, ele fala em movimento de 64, depois em alguns ele fala revolução. Mas o Alfred Stepan, você gosta de Stepan, né? Eu já sempre falo Stepan. Ele é um pesquisador norte-americano que fez uma pesquisa longa e um livro famoso que foi publicado em 1975, portanto, durante a ditadura, que se chamava Os Militares e a Política no Brasil. E ele faz uma reconstrução histórica, enfim, e ele lança essa tese do poder moderador, que os militares, depois da queda do Império e do advento da República, os militares passaram a cumprir a função que o imperador cumpria no Império, que era a função constitucional de moderador, e que, na ausência dessa função, os militares passaram a cumprir isso de modo informal. O que é o poder moderador? Isso que a Ana tinha mencionado, a ideia de que eles são os árbitros dos conflitos entre os poderes e entre setores da sociedade, partidos, movimentos, empresários. Então, os militares atuavam tópica e cirurgicamente para moderar e para arbitrar os conflitos em momentos agudos, como, por exemplo, a posse do Jango em 61, ou então as questões envolvendo o Getúlio, que levaram ao suicídio do Getúlio em 1954. Então, essa é a ideia dele, e ele fala que a partir de 64, 68, com o AI-5, esse padrão dos militares ficou meio abalado, que não era mais poder moderador, que eles passaram a ser protagonistas diretos do governo, mas que era provável que isso voltasse. Essa é uma tese muito canalha, não que seja a intenção do autor, eu não quero canalha, pô. Essa é uma tese muito perigosa, né? Porque não que tenha sido a intenção do autor, mas ele não está preocupado com a intenção do autor, tem que pensar nas consequências da tese para análise da história do Brasil e da política brasileira. Se a gente compra essa tese, a gente está negando aquilo que a nossa convidada Ana Penido falou, de que os militares não são poder moderador coisa nenhuma, porque em política não tem neutralidade. Toda hora que você intervém politicamente, você vai estar do lado de um determinado grupo, de um grupo da sociedade. Só que com o uso das armas, que os outros grupos não têm. Entende? Então, e essa ação, a gente sabe, sempre foi uma ação conservadora e retrógrada, contrária, por exemplo, à reforma agrária, contra a Comissão Nacional da Verdade, que foi o que aconteceu a partir da década de 2010. Então, e pior, essa visão, ela se tornou uma autovisão dos militares. Eles fazem um monte de decretos, de manifestos, falando, nós, Forças Armadas Brasileiras, cumprindo o seu papel histórico de forças moderadoras. Eles pegaram isso para si, e é uma autoimagem muito sacana que eles fazem, que eles acham isso mesmo. Sim. Mas isso esconde, obviamente, que eles estão sempre agindo a partir de um modo de vida, de um ponto de vista e de um lado da sociedade. Já detonei aqui. É uma neutralidade a favor da família, Deus e liberdade, né? Como diz o nome da marcha. Exatamente. Bom, o Guilherme O'Donnell, cientista político argentino... Não é Guilherme O'Donnell, já que você está falando com a Guilherme O'Donnell, né? A pronúncia da língua do autor, que ele é argentino, Guilherme O'Donnell. Então, o Guilherme O'Donnell, não enche o saco, Lazarento. O Guilherme O'Donnell, né, cientista político argentino, dos mais importantes, né, da América Latina, ele sustenta a tese de que o golpe militar em 64 e o golpe militar na Argentina em 66, ambos têm naturezas semelhantes, né?
A gente pode voltar lá para os regimes autoritários de Getúlio Vargas, as repúblicas populistas, né, Getúlio Vargas e Perón. Durante esses governos, o Brasil e a Argentina experimentaram um crescimento industrial, uma urbanização, uma modernização da sociedade. Esse pacto populista exigia trabalhadores que foram se organizando, criando sindicatos, criando movimentos que até então não existiam nesses países. E isso fez com que esses atores ganhassem força política e poder de barganha, né? Fazer as greves que paralisavam muito a produção de um país como o Brasil, como a Argentina, nesse período. Bom, o fato é que nos primeiros anos da industrialização de Brasil e Argentina, o crescimento e o regime autoritário, né, em muitos casos, permitiu com que os empresários desses países, as classes mais tradicionais, se mantivessem de alguma forma satisfeitas, né? Só que essa primeira fase da industrialização, ela é relativamente simples, vai dizer o O'Donnell, né? Ele vai mostrando lá o crescimento econômico, etc. Depois que o crescimento não acompanha as demandas da coisa, isso significaria que, para você garantir o benefício para a classe trabalhadora organizada, classe trabalhadora organizada, uma classe média ascendente, etc., você agora teria que reduzir necessariamente o ganho das classes mais altas, né? É aí que a coisa vai para o pau. Então, os golpes em 64 no Brasil e 66 na Argentina significam a não concessão das classes mais altas, né, da classe burguesa, no vocabulário aí marxista, para aqueles que me criticam, tá vendo? Para as classes burguesas manterem, né, a força política e o lucro, sua produção de lucro nos países sem ser afetado, né, como um todo. Então é uma espécie de interrupção de uma força política que vinha lá dos anos 40, né, Perón e Vargas, desses novos atores, especialmente trabalhadores organizados, né. Você concorda com o Stepan, Luiz? Você já arregaçou, mas você concorda com o O'Donnell? Gostou? Não, gosto da tese do O'Donnell. Gostamos. Essa abordagem é mais próxima do nosso jeitão de ver a ditadura, né? Não? Né? Você não acha? Não, a ditadura tem time, tem fração de classe, tem tudo. Como assim? Poder moderador? Só loucura. Pois é, uma das coisas que é interessante, que inclusive aquele outro autor importante, né, conservador, inclusive Samuel Huntington, né, ele fala que os militares, eles perdem a consciência de classe, né? Bom, numa coisa ele acertou, né? Então, meu querido Alessandro, para o terceiro e último bloco desse episódio de efeméride, da data do golpe de 64, 60 anos de 64, e nós cá em 24. A gente tem um script de qualquer situação depois que um golpe é implementado, né? Você começa a mudar a lei, você começa a perseguir inimigos políticos, e um fenômeno tradicional é a censura de pessoas que tentam peitar esse regime. Nós temos uma história clássica que é importante relembrar e, para quem não conhece, conhecer, que vai ser hoje a história do Aconteceu em Querência. Conta para nós aí. Pois é. Então, Luiz, lembra do nosso célebre professor Sérgio Braga? Sim. Sérgio Braga sempre dava, durante suas aulas sobre ditadura militar no Brasil, ele sempre ressaltava que não são apenas os inimigos que são perseguidos, né, numa ditadura, mas o poder fica na mão das pessoas e não tem como segurar, né? Eles começam a perseguir aqueles que são inimigos pessoais deles, não inimigos do regime, né? Uhum. Provavelmente. Bom, esse episódio conhecido, né, do Vladimir Herzog, diretor, né, que ele foi um grande jornalista brasileiro, é importante da gente retomar sempre, né, já que foi um dos casos que virou símbolo da brutalidade do governo militar brasileiro. Bom, em 75, então, Herzog já era diretor da TV Cultura, diretor de jornalismo, mas ele tinha 2 deputados estaduais da Assembleia de São Paulo, conhecidos, inclusive, que faziam campanhas contra ele, né, que eram inimigos políticos dele. O Vadir Elu, ex-presidente do Corinthians, e o José Maria Marim, que posteriormente foi ser presidente da CBF. Olha só. Né? Então veja só o futebol. O José Maria Marim, muitos devem lembrar do nome, porque ele foi presidente da CBF recentemente, né? Aliás, não sei nem que fim que ele levou, que ele fugiu para os Estados Unidos, né? Fez um escândalo todo lá, né? Enfim, dele. A operação da FIFA lá queria prendê-lo, né? Como diz o Mauro César Pereira, o fim dele vai ser num lugar quente para Dedéu.
Então, veja só. Esses dois fizeram campanha, o fato que resultou num tipo de prestação de esclarecimentos, né, um depoimento, né, no COI, no DOI-CODE, né? Aliás, o Herzog foi convocado, então, para ser perguntado se ele tinha realmente ligações e relações com o Partido Comunista Brasileiro, que naquele período estava proibido, né? Bom, ele foi preso junto com outros 2 jornalistas, o Jorge Benigno Jataí Duque Estrada, haja nome comprido e complicado, né? E o Rodolfo Oswaldo Condé. Pela manhã, então, o Vladimir Herzog negou a ligação dele, qualquer relação dele com o PCB, né, com o Partido Comunista, mas a partir daí, os 2 jornalistas que estavam junto com ele foram convocados para ir até o corredor, o Herzog estava dentro de uma sala, chamaram uma máquina de choques elétricos, né, e começaram a fazer uma tortura nele ali. Eles tentaram abafar um pouco o som da tortura, mas o fato é que depois, acabado esse episódio tenebroso, né, que eu estou contando, o Condé foi obrigado a assinar um documento na qual ele afirmava que tinha aliciado o Vladimir Herzog para entrar no PSB, ou seja, estavam produzindo provas ali, né, manipulando completamente a coisa. O Condé foi levado à tortura, né, para realmente assinar esse documento. E o Herzog nunca mais foi visto, né, apenas, infelizmente, naquela foto terrível, né, que era, de novo, né, um escândalo, uma criação de uma prova, né, como se ele tivesse cometido um suicídio, né, um enforcamento, que era falso, completamente falso. Depois foram descobrir que ele tinha marcas, né, de tortura pesada, etc, né, enfim. É uma querência muito triste. Querência muito triste, mas é uma história, é um marco da nossa ditadura, tem que ser lembrado, né? E, inclusive, a família do Herzog fez críticas à decisão do governo Lula de não lembrar a data, não deixar os ministérios lembrarem da data, enfim. É uma das críticas. Bem, crítica de tudo que é lado nesse aspecto, né? E a nossa maldição, que eu não entendi o que está colocado ali, qual que é, além dessa história que já é maldição, né? Hoje está tudo lascado aqui, mas o que é de... Eu vou perguntar para você, Luiz, uma conversa de bar. Eu vou desviar um pouco do assunto, mas não é tão desvio assim, né? Muitos alunos e as pessoas, e uma conversa de bar também tem surgido, eu acho que muitos têm colocado isso na roda. O que fazer com esses golpistas agora? Né? No ponto de vista político, né, existe essa maldição que são esse monte de gente influente de todo calibre possível que está envolvido nesse 8 de janeiro. Nós deveríamos fazer o que com essa maldição? A gente devia prender todo mundo, a gente devia fazer algum tipo de concessão. A gente, eu digo, no ponto de vista da república mesmo, da democracia como um todo. Eu acho que os conspiradores têm que ser presos. Eu não sei, eu acho que quem tentou organizar o golpe, inclusive não só no mundo civil e militar, mas os empresários, etc., têm que ser presos dentro da lei brasileira, do Código Penal brasileiro. Sem estancar sangria. Esses crimes estão tipificados lá. E eu acho que, enfim, agora, os manifestantes, eu acho que a discussão é um pouco mais complexa. Porque naquele momento, ali em janeiro e fevereiro de 23, todo mundo queria que eles ficassem presos pelo tamanho daquele horror, daqueles atos de vandalismo, né? Agora, é uma discussão mais complexa. As penas, muitas que eles estão tomando, eventualmente exageradas. Existe um debate já no meio jurídico sobre isso, aí são outros 500. E você, o que você acha? Os golpistas, o que fazer com os golpistas? Não, porque existe toda essa versão, né, essa discussão política, né, que é lógico que é complicado de juntar junto com a parte jurídica da coisa e política da coisa, né, mas no ponto de vista da política, tem essa coisa de será que é melhor prender Jair Bolsonaro ou não prender Jair Bolsonaro, por exemplo, né? Se ele ganharia, se ele poderia cometer uma espécie de repeteco que o Lula, por exemplo, né, conseguiu fazer enquanto estava preso. Mas eu acho que essa discussão não é apropriada, né? Infelizmente. Acho que não é só estratégia política, o Brasil passou por esse tornado de coisas e é preciso mostrar que as nossas instituições funcionam, né? Existem. Tem um nível de neutralidade... Que são burocráticas. Existem, né? Elas não funcionam tanto assim, mas que elas existem, né? Sim, então, pois é, não, mas agora, né, eu acho que a mensagem do governo tem que ser, não, as instituições não dependem de uma estratégia política do governo. Sim. Né, não depende de uma concessão, enfim, vai ter que funcionar, vai ter que prender.
Mesmo que isso custe o crescimento da popularidade do Bolsonaro, etc, né? Mas tem que prender todo mundo que fez ali, as pessoas vão ter que pagar, as instituições têm que mostrar que possuem regras impessoais, né? Que é um critério básico, né, da coisa. Então é isso. Eu acho que se a gente conseguir identificar e punir os conspiradores, a cabeça da coisa, é um passo histórico importante. E aí a gente tem que, a partir de então, começar a encaminhar a memória da ditadura de novo e a memória desse próprio momento trágico que a gente teve nos anos recentes aqui, que também foi um governo militar, embora não tenha esse nome, porque o presidente era civil, os militares comandaram áreas centrais do governo. Então foi um tipo de governo militar por conta da presença e protagonismo das Forças Armadas nos últimos 4 anos e mais, até no governo Temer já. O governo Temer já incorporou muitos militares em muitos cargos lá em 2016. Então, essa coisa, só fechando, né, essa discussão para a gente ir para nossa discussão um pouco mais solta, né, eu acho que essa visão de que os brasileiros não sabem a realidade do governo militar e dos danos causados, ela tem um asterisco, né? Existem pessoas que obviamente não sabem que esse tipo de informação é importante. Agora, eu acho que tem uma boa parcela do brasileiro que sabe muito bem o que significou regime militar e que hoje tem informação para tudo que é lado e que apoiaria do mesmo jeito. De olho fechado. De olho fechado. Na verdade, o problema não é ignorância no sentido de falta de informação. O problema é valor mesmo, de um autoritarismo instalado em partes da população. Né? Isso tem. Concordo com isso. Vamos ao debate aqui de cultura popular brasileira. A gente ia falar sobre música. Essa introdução foi igualzinho Choque de Cultura. Eu achei maravilhoso. Foi quase uma... Choque de Cultura, um programa de cultura, né? Então, vamos aqui ao Choque de Cultura do Maldita Politicagem, que é a luta de gostos. A gente ia falar de música, mas música é muito, né? Tem muita música, não daria para escolher. Tem umas 20 músicas sobre ditadura militar, que são famosas e boas. E a gente foi para os filmes, que é tão clichê quanto, mais fácil de debater aqui, né? São 3 opções, embora a lista também seja gigante. A gente escolheu 3 que nós gostamos, né? Vamos partir daí. Os 3 nós gostamos. Tem uma filmografia de cult da ditadura, vocês podem lançar pra gente, o ouvinte do Maldita Politicagem, um programa de cultura, tem muita cultura cinematográfica. Vamos lá para a nossa aqui popular zona. Qual o melhor filme que trata da ditadura, que é ambientado na ditadura, enfim? Primeira opção, Alessandro, O Que é Companheiro, de Bruno Barreto. Batismo de Sangue, de Elvésio Raton. Ou Marighella, que é dirigido pelo Wagner Moura? Isso. Wagner Moura. Marighella é o estreia do Wagner Moura como diretor, né? Existe uma pancada de outros filmes, mas a gente focou nesse talvez porque são os que a gente mais gosta, enfim. O Que é Companheiro, Batismo de Sangue e Marighella. Vamos lá. Cara, eu acho escala, que... não quero só o melhor, não. Eu quero a escala. A escala? Eu vou... Não, então, os 3 são bons demais, eu gosto muito dos 3. Apesar do Marighella, tem muita gente que criticou, né? Eu gosto pra caramba. Eu vou ficar com O Que É Isso, Companheiro, em primeiro, que eu acho que filmaço. Não é saudosismo, não, por ser o mais antigo dos 3. Eu realmente acho um filmaço, né? Agostinho Carrara, desculpe, tô falando aqui o nome Agostinho Carrara, porque eu esqueci o nome do ator. Pedro Cardoso, atuando, fazendo ali o papel principal, né? Muito legal. Depois eu fico com Marighella. Mais o Marighella, cara. Marighella é um filme que eu saí do cinema destruído, assim. Parece que acabou com a minha vida aquilo lá, assim. Então, assim, recomendo o filme, mas não recomendo vocês assistirem no final de semana feliz com a família ou com os amigos. Vai acabar com o seu dia. Melhor num dia de tristeza você já se afundar nessa desgraceira toda. E ressaltando, né? Tem trilha sonora da Nação Zumbi, tem o meu respeito, né? Bom, Batismo de Sangue também, pô. Batismo de Sangue é muito bom também. Recomendo os 3 no final das contas. E você? Eu concordo com a cabeceira. Eu acho que o Que É Isso, Companheiro é mais legal, de forma geral, assim. E, além de tudo, termina feliz, né? Porque os guerrilheiros vencem ali, né? Os sequestram lá. Vencem por uma semana, né? Vencem por uma semana, mas, assim, pelo menos no filme você termina... Puta.
Mas o segundo colocado eu colocaria Batismo de Sangue, porque é um filme que, para mim, foi muita novidade, né? De como parte da Igreja Católica e de certas alas da Igreja Católica militou, ajudou a proteger pessoas que eram perseguidas, e aquilo ali foi muito informativo para mim, de uma dimensão da luta política durante o período da ditadura no Brasil. E eu tô entre os que acham que Marighella é bacaninho, bom, médio bom. Não acho tão bom, ele ainda tem uma ação muito boa, é bem feito, bem produzido. Mas não é. É muito violento, né? Sim. É violento o filme, sim. Ele é bem... Só pra... A gente esqueceu de falar, né, Luiz? Mas o Que é Isso, Companheiro é baseado no livro do Fernando Gabeira, que é o personagem interpretado pelo Pedro Cardoso, né? Sim. E o Batismo de Sangue é de um livro do Frei Beto, que é um personagem desse período também, dentro de certas ordens católicas lá na década de 60 e 70. Perfeito. Então é isso, japonês. Vamos fazer os nossos agradecimentos finais. Agradecer, em primeiro lugar, a convidada, Ana Penido. A gente vai deixar trabalhos dela, vale a pena consultar. Tá nessa geração que está atualizando a discussão sobre os militares no Brasil. Muito importante, ela estuda um tema quente, que é o sistema de formação dos militares e outros tantos, bem como os coautores dela, que também são pessoas que estão escrevendo coisas muito boas. E agradecer ao ouvinte do Maldita Politicagem, que chega até o final, pessoa de bem, um cidadão de bem, que escuta o Maldita Politicagem até o final, aguentando as nossas abóboras e morangas. É uma pessoa maravilhosa, né? Não japonês. E agradecer, claro, àqueles que nos ajudam na nossa campanha de financiamento coletivo, no apoia.se/Maldita Politicagem. Todos vocês... Luiz, quem não termina o episódio pode ser considerado um pé de lodo ou não? Pé de lodo. É uma pessoa que a gente desconfia um pouco. Não, brincadeira. Eu tenho vários podcasts que eu não termino e depois eu retomo. Eu nunca consigo terminar os nossos episódios. Eu não termino, no próximo eu começo do começo do próximo. Eu deixo um pedaço que nunca mais ouço. Então é comum. Mas agradecemos muito àqueles que ouvem. Se você for um novo ouvinte, saiba que é muito bem-vindo. E se você gostou, compartilha, passa essa palavra para frente, fala aí com as pessoas que possam gostar desse conteúdo. A gente espera que o episódio 101 vai virar a chave para a gente não ficar falando de tragédia de ditadura militar no Brasil. É isso? É isso. Um abraço, galera. Abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.